Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jorge, eu sou acadêmico do 4º ano de Medicina na Universidade de Embi-Morumbi e estou aqui para poder dar seguimento à nossa última aula do curso de ECG. Espero que vocês tenham aproveitado super bem os outros temas. Nós vamos agora encerrar com chave de ouro, com um tema importantíssimo e imprescindível na prática clínica da cardiologia e que com certeza vai agregar bastante conhecimento na jornada acadêmica de vocês. Então, agora eu tenho a enorme honra de convidar o Dr. José de Alencar para ministrar essa aula. O Dr. José de Alencar, ele é cardiologista e eletrofisiologista, ele também é assistente do ECG do Instituto Dante Fazanese de Cardiologia e autor do Manual de Medicina Baseado em Evidência e também do Tratado de ECG. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a disponibilidade, espero que vocês aproveitem, e se tiverem dúvidas, é só deixarem aqui no chat. Passo agora a palavra para o Dr. José de Alencar. Muito obrigado, Jorge. Bom, prazer estar aqui com vocês e para eu falar, ficou um tema de muito interesse para todos, né? Eu estava vendo aqui a aula do Glauco agora, foi uma aula bastante prática, eu espero continuar nesse mesmo caminho, né, que ele seguiu, de mostrar coisas práticas mesmo, mostrar coisas para o dia a dia, tá certo? E aí, então, vamos falar sobre ECG em síndromes coronárias agudas. Eu vou falar agora de talvez a melhor razão pela qual ainda se pratica a eletrocardiografia e ainda vai se praticar durante décadas, se não séculos aí para frente, para dar o diagnóstico dessa doença. Essa é a aplicação mais importante que o eletrocardiograma tem em qualquer que seja o cenário. Eu vou pedir para que, por favor, coloquem o slide na tela, para eu dar início. Ele já está sendo apresentado aí para o pessoal que está no bastidor, tá? Bom, muito bem, pessoal. Então vamos falar em ECG em síndromes coronárias agudas, tá? E antes de falar de ECG em síndromes coronárias agudas, eu queria já pedir para vocês que a gente participe bastante, engaje com a aula, tá? Quem está aqui na aula até agora, né? Quem aguentou e ficou para a aula, para a última aula, que é a aula que vai falar da doença mais importante de todas, participe, engaje, tá? Eu tenho alguns momentos que vocês vão entrar aí para responder algumas perguntas e tal. Então já fica com o seu celular aí, por favor, no ponto já para entrar quando for pedido por mim, por favor, tá? Antes da gente começar, eu queria puxar uma reflexão de vocês, que é a seguinte: qual é a faceta mais grave de uma síndrome coronária aguda, né? O que é isso? Bom, a síndrome coronária aguda é uma síndrome em que agudamente vai existir um desbalanço da oferta e da demanda coronária, a gente sabe disso. Agora, a faceta mais grave que existe dessa doença é quando acontece isso daqui, ó. É quando acontece uma oclusão coronária aguda. A oclusão coronária aguda é quando agudamente não há mais fluxo coronário e a coronária, que passaria ali distal a isso, né? E os seus músculos irrigados não vão mais receber o sangue, né? Que deveriam receber, já que está ocluída a coronária, o cano entupiu, né? Bom, quando isso se dá de maneira aguda, o paciente, então, tem o que nós chamamos, o que eu chamo, né, de oclusão coronária aguda, uma OCA, oclusão coronária aguda, né? Esse é um termo que recentemente a gente trouxe para o Brasil. Lá fora tem que se falado cada vez mais do paradigma do OMI, Occlusive Myocardial Infarction, né? Como um termo aí possível, tá? E essa oclusão coronária aguda, ela leva, portanto, à parada dessa perfusão muscular, né, miocárdica, e, portanto, morte celular se ela não for reperfundida a tempo, seja espontaneamente, seja através de tratamento, né, com fibrinólise, com angioplastia primária. Quem não rodou ainda na cardiologia, quando rodar na cardiologia vai saber do que eu estou falando, né? Tem que abrir essa coronária agudamente. Mas o ECG, o que o ECG vai mostrar para a gente, né? Quando a gente pede esse eletrocardiograma que dá o diagnóstico da síndrome, ele dá o seguinte: ó, se o paciente tiver um supra de ST, nós temos que fazer reperfusão nessa coronária. Então, tem supra, tem que reperfundir. Para quem já rodou cardio, lembra aí, ó, no tempo porta-agulha de 30 minutos, pela direção europeia 10, e no tempo porta-balão de até 90 minutos. Se tiver que transferir, 120. Lembra disso? Pois é, tem que reperfundir se tiver supra. E se não tiver supra, aí a gente tem que pensar, será que é um infarto sem supra? Se for, CAT amanhã, então, né? Não precisa ser CAT hoje, sem infarto sem supra. Será que são outros diagnósticos? Tem que pedir troponina. Então, é mais ou menos por aí o raciocínio, né, que se faz diante dessa síndrome. Mas, eu quero perguntar para vocês, o que tem a ver o supra com a oclusão coronária? Porque a doença é uma oclusão coronária. A coronária oclui agudamente, né, por um trombo, por ter soltado o material de uma lesão trombótica prévia a ele, enfim, vai ocluir. O que tem a ver ter supra, né? Por que o nome da doença é infarto com supra e não
oclusão coronária aguda? Já parou para pensar nisso? Porque, vê, será que se eu chamar o nome da doença pelo nome do resultado do exame dele, eu estaria querendo dizer que o resultado do exame é 100% acurado? Afinal de contas, eu estou dando a ele o nome da doença. Mas será que é 100% acurado? E se eu te dissesse que o supra de ST não é 100% confiável? Se eu te falar que o supra de ST erra, tanto para mais como para menos, você já ouviu falar disso que eu estou falando? Qual é a acurácia de um ECG para detectar, para encontrar uma oclusão coronária aguda? Você já ouviu falar nisso? Quantos eletros em paciente que tem OCA não vão ter supra? Quantos eletros de quem não tem OCA, ou seja, quem tem NOCA, ausência de oclusão coronária aguda, tem supra, né? Então, pega o seu celular aí, eu vou mostrar aqui agora uma enquete, que eu vou pedir para você participar, por favor. É só entrar nesse site, polev.com/José Alencar 616, ou entrar também naquele QR Code que está ali na tela. Eu acho que vai ser mais fácil o site, né? Vou pedir para o pessoal que está no bastidor escrever esse endereço, polev.com/José Alencar 616 no chat, né? Para que o pessoal consiga pegar, tá certo? E aí entrem aí e participem. É anônimo, fica tranquilo, tá bom? Você vai entrar, vai responder quantos pacientes com OCA, ou seja, que estão com a coronária ocluída, possuem ECG com supra de ST. 0 a 20%, 21 a 40%, 41 a 60%, 61 a 80%, ou mais que 80%, vai próximo aí de 100%. Quantos que tem? Estou esperando a participação de vocês, pessoal. Entrem aí para a gente dar continuidade. Eu falei, a aula vai ser engajada. Quero ver se a turma que está seguindo a Sociedade Brasileira de Liga de Cardiologia tem engajamento, se vai responder, como é que é. Estou esperando. Doutor, você poderia repetir o endereço do site, por favor? Claro, eu deixei no chat aí, você viu? Não, eu errei, na verdade, o endereço. polev.com/José Alencar 616. Tá aí já no chat, para quem tá aí. Perfeito. polev.com/José Alencar 616. Vamos lá, tô esperando, não vou passar enquanto não responder. É anônimo, turma. Fica tranquilo, você não vai. Ninguém vai saber que é você que está respondendo, não. Quantos por cento dos pacientes com OCA possuem supra de ST? Certo? Aí, legal. Bastante resposta. Atualizamos aqui agora. Bacana. O pessoal está respondendo aqui que 61 a 80% dos pacientes de quem tem oclusão coronária aguda tem supra de ST. Né? A maioria está respondendo isso. A minoria está ali no 0 a 20, a minoria está no... Legal, tá? A gente está quase construindo uma curva de normalidade, né? A minoria está lá no 0 e no 80 a 100. O que vocês estão querendo dizer? Vocês estão querendo dizer com isso, então, que uma pessoa pode ter OCA e não ter supra? É isso que vocês estão querendo dizer? Se é isso que vocês estão querendo dizer, então o nome da doença deveria ser infarto com supra? Porque, veja, a coronária está ocluída, ele merece tratamento. Mas vocês estão me dizendo que ele erra. Quem não respondeu 100%, foi a grande maioria, 96% das pessoas responderam diferente de 100%, na verdade estão querendo dizer isso. E é assim mesmo? Pessoal. A acurácia do supra de ST, ela é a seguinte, tem 68% de sensibilidade, tem 97% de especificidade, tem uma razão de verossimilhança positiva de 22,67 e negativa de 0,33. Essas são as razões de verossimilhança aí. Sabe o que significa isso? Que quando eu tenho um supra de ST, aumenta em 22 vezes a chance de uma pessoa estar infartando, tá? Mesmo em oclusão coronária aguda. E se eu não tenho supra de ST, a chance cai 3 vezes. É isso que significa tudo isso que eu estou falando, tá? Mas mais ainda, vamos ficar mais simples. Vamos falar de sensibilidade e especificidade. Quem por acaso já me viu falar de medicina baseada em evidência sabe que eu sou crítico ao uso da sensibilidade e especificidade. Mas vamos falar dela porque é mais fácil, tá? O que significa uma sensibilidade de 68%? Significa de quem tem OCA, de quem tem oclusão coronária aguda, portanto possui a doença, esse teste acerta 68% das vezes. Ele é verdadeiro positivo em quem tem a doença 68% das vezes. Logo, de cada 100 pessoas com oclusão coronária aguda,
32 delas não têm supra de ST. Eu estou falando aqui, pessoal, da doença mais importante do mundo. Eu não estou exagerando. Essa é a faceta mais grave da doença que mais mata no planeta. Se não é essa doença que a gente domina, qual vai ser? Se não é a doença mais importante da medicina que a gente domina, vamos dominar o quê? Né? Então, é por isso que eu defendo que a gente não chame mais infarto com supra ou sem supra, e sim OCA e NOCA, oclusão coronária e ausência de oclusão coronária aguda. Porque de cada 100 pessoas que infartam, que têm oclusão de coronária, 32 delas não têm o supra-desnivelamento do segmento ST. E esse resultado é consistente na literatura. O Paragon-Bem, em 2009, mostrou um número parecido, 27%. O Difficult, em 2020, mostrou a mesma coisa, 28%. Já é um estudo mais moderno, com o Aslanger, com o Stephen Smith, né? Pessoas que falam muito na literatura internacional sobre o que eu estou falando com vocês agora, sobre OCA, e não falar em supra de ST, tá? E isso não é só, porque eu já vi gente falando, é só a CX. Gente, em primeiro lugar, que a CX é uma coronária, e se ela infartar, é horrível. Então não diga nunca que é só a CX, porque ela é uma coronária, de qualquer maneira, tá? Mas não é só a CX, não. Não é. Olha aqui, ó, a DA. 85% dos casos, o resultado tem supra mesmo, mas em 15% não tem. A DA é a coronária mais importante do corpo. E não tem supra em 15% dos casos, tá? Então, se a gente continuar atuando apenas no paradigma tem supra, não tem supra, a gente vai estar deixando de diagnosticar 1/3 dos doentes da doença mais importante de toda a medicina. Vocês estão entendendo a importância do que eu estou trazendo para vocês? Eu estou falando da doença mais importante de todas e eu estou clamando para vocês. Mudem esse paradigma. Façam diferente. Não pensem que ter supra é igual ao infarto, não ter supra é igual a não infartou, como as outras pessoas pensam. Aproveitem que vocês estão tendo essa aula e estão ouvindo falar sobre isso, tá? O meu paradigma é o seguinte. Tem supra de ST, reperfunde. Não tem supra, a primeira hipótese, se eu tiver com dor torácica, será que eu estou com falso negativo na minha frente? Porque 1/3 dos pacientes que têm OCA não tem supra. 1/3 é um número inaceitável. Já parou para pensar, se você começar a dar alta para todos os pacientes com OCA que não tem supra, você vai estar dando alta para... Em cada 3, você vai estar dando alta a um infartado para ele morrer subitamente na calçada, tá? Então, a primeira hipótese é, será que é um falso negativo? Vou estudar os falsos negativos. Será que é o equivalente de oclusão coronária? Como a onda T hiperaguda, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês logo mais. E depois disso, aí sim, será que é um infarto sem supra? Será que é uma angina instável? Aí sim o CAT é amanhã. Mas esses pacientes falsos negativos, esses doentes aqui, ainda merecem um cateterismo. Esses ainda merecem um cateterismo hoje. Porque é apenas falso negativo. Ele tem oclusão coronária. Ele merece CAT hoje. Certo? E o que é o tal supra, então? Olha, o supra é o achado de exame mais importante de toda a medicina. Eu não estou sendo exagerado aqui. Eu estou falando do exame mais realizado do mundo, que é o eletrocardiograma. Eu estou falando da faceta mais grave da doença que mais mata no mundo. Eu estou falando da OCA e da síndrome coronária. Eu estou falando, então, do achado de exame mais importante da medicina. É o supra de ST. E o que é o supra de ST? O supra de ST é a elevação do ponto J. A elevação do ponto J em comparação ao segmento PQ é o supra de ST, tá? E onde é que nós temos que medir o supra de ST? Você sabia que isso existe uma enorme variabilidade no interobservador, que chega a um índice kappa de 50%? Significa que muitas pessoas medem o supra em locais diferentes. E se medem em locais diferentes, eles dão resultados diferentes também. Afinal de contas, eu medi no local errado, né? Tá? Vamos aproveitar e pegar um exemplo aqui desses e saber onde é que eu meço. Onde é que eu meço o segmento ST? Onde que eu devo medir o supra? No ponto 1, 2, 3, 4 ou 5? Respondam para mim aí no POL-EV, por favor. E mantenham o POL-EV sempre aberto, pessoal, que não vai ser a última vez que a gente vai usar, não, tá? Continuem, por favor, sempre com o POL-EV aberto. Bom, então estão respondendo. Tá aí, ó. Tá vendo? Na prática o que está acontecendo. Pessoas dando medidas diferentes, olha aí. Pessoas dando... Então, se cada um está dando uma medida diferente,
Tem supra ou não tem supra essa pessoa? Quantos milímetros tem o supra de ST? Entende? Olha o problema que a gente tem na mão aqui, cara. Olha isso. Então, as pessoas estão respondendo ainda, e eu quero ver a resposta de vocês mesmo, para a gente ver quantos que acertaram, tá certo? Pronto. Agora o tempo acabou, e o que nós temos aqui? 52% das pessoas acertaram, olhando pela visão otimista. 48% errou, olhando pela visão pessimista aqui. Que o local certo a medir é no 3 mesmo, no final, quando termina o complexo QRS, para o começo do segmento ST, que está exatamente ali no ponto 3. Aquele é o ponto J. É ali que a gente tem que medir o eletrocardiograma. Então, medindo, em comparação desse ponto, que eu estou apontando aqui no slide, para esse outro aqui, nós temos, então, deixa eu medir mudar para um apontador laser, desse ponto aqui para este, nós temos um desnivelamento que é de 1, 2, 3, 4 milímetros. Esse paciente tem 4 milímetros de supra, portanto. Você compara com antes do QRS, tá? Você compara o ponto J, que é esse, com antes do PQ, antes do QRS, perdão. E aí você tem, então, um desnivelamento para cima, portanto, um supra de 4 milímetros, tá certo? O supra de ST, eu vou já mostrar para vocês quais são os padrões isquêmicos do supra, tá certo? Mas é isso. Olha aqui, então, um paciente com dor torácica chega no pronto-socorro, faz o elétrico, e o elétrico que ele apresenta é esse. Então, aqui nós temos um supra desnivelamento do segmento ST da parede anterior, que eu vou já revisar com vocês, tá? Onde é que eu meço aqui o ponto J em V2, por exemplo? Aqui, ó, onde eu coloquei. E aí nós temos aí 6 milímetros de supra, muito mais do que o que podia ter nessas derivações. Então temos aí um paciente que está com... Se está com dor torácica, nós temos um infarto com supra da parede anterior extensa, nesse caso. Eu já vou falar das paredes, tá? Vamos para mais um aqui, ó. Esse daqui, o que nós temos? Temos um ritmo que é sinusal, um BAV de primeiro grau, nós temos um eixo elétrico normal e temos um supra de ST de parede inferior em D2, D3 e AVF, com um infradesnivelamento de espelho anterior extenso. É que a parede inferior, olhem para mim agora, ó, é espelho da parede anterior do coração, né? Então, se um é espelho do outro, a parede inferior está suprada, a parede anterior está infrada, tá? E deu no que deu, né? Temos aí esse paciente que está com esse supra aqui, tem esse infra de V1 a V3, pode até ser um espelho da parede lateral do paciente também, tá? Também pode ser. Bom, o que mais aqui que eu tenho para mostrar? Bom, é isso, é o supra, né? Então você vai medir no ponto J aqui também, que você já viu onde é que tá. Eu estou apontando ele ali em D3, ó. E é isso, esse é o supra, tá bom? Legal, gente, ó. Como é que tem que ser o supra desse para a gente dizer que ele é isquêmico? Ele tem que ser maior do que 1 milímetro em todas as derivações, exceto V2 e V3, tá? V2 e V3 tem essa regrinha especial aqui, que depende do homem, da mulher, da idade, tá? Como é que é? Ó? Vamos lá. Quem é que pode ter mais supra em V2 e V3? São os homens jovens, com menos de 40 anos. A gente pode ter até 2,5 milímetros de supra nessas derivações. Se for um homem que já passou 40 anos, pode ter até 2 milímetros de supra. Só se passar de 2 milímetros é patológico. E em mulheres, pode ter até 1,5 milímetros de supra. Em mulheres. Se passar de 1,5, é que nós temos, então, uma alteração. O supra tem que estar presente em pelo menos 2 derivações contíguas, para você chamar, então, de supra isquêmico, né? Há uma exceção, eu vou comentar logo mais, mas é isso. Supra isquêmico é esse aí. Tem que estar em pelo menos 2 derivações contíguas. Em todas as derivações é 1 milímetro e das outras é 1,5, 2, 2,5, aí depende do sexo e da idade. Vamos falar das paredes do infarto? Vamos falar das paredes? Mas antes de passar o slide para as paredes, eu queria perguntar uma coisa para você refletir. Você sabia que a nova terminologia de paredes do infarto, ela não é mais nova? Ela foi lançada em 2006, portanto já tem 17 anos. O que eu vou mostrar para você no slide que vem é a terminologia oficial pelas diretrizes americanas, pelo livro do Brownwood, que é o nosso tratado, né, de cardiologia. O que eu vou mostrar para você é que, pela nova, entre aspas, terminologia de parede de infarto, não existe parede posterior no coração. Não existem paredes lateral alta nem lateral baixa. Esta é a, entre aspas, nova terminologia oficial de paredes de infarto. Já são 17 anos que nossa literatura não foi atualizada, infelizmente, exceto pelo tratado de ECG, é claro, né? Pelo manual prático,
os livros que a gente fez lá em conjunto, lá no Dante Pazzanese, os livros do Tratado de ECG, esses sim atualizaram as paredes de infarto. Mas, infelizmente, a gente ainda não viu isso nas outras literaturas. Então, o que você chamava antes de parede lateral alta, que era D1 e AVL, não existe essa parede. É a parede anterior média, essa parede. D1, AVL, e olha que bom, olha que curioso, foi que a gente descobriu com esse estudo com ressonância do Baez de Luna, que V2 também é essa parede anterior média. Sim, colegas, AVL e V2 são derivações contíguas da mesma parede, D1, AVL e V2. Não são lateral alta, são anterior média. D2, D3 e AVF ainda são a parede inferior, tá? V5 e V6 é a parede apical. E V1 até V4 ainda pode ser anteroseptal ou anteroapical também. Você deve estar perguntando onde é que está a parede lateral, então, porque existe a parede lateral? Existe. O que não existe é a parede posterior. Sim, coração não tem parede posterior, tá certo? Então, onde é que está a parede lateral? Onde se chamava de parede posterior antigamente. De V7 até V9, estas são as derivações que olham para a parede lateral do nosso ventrículo. Pois bem, meus caros, esta é a terminologia correta e oficial de paredes de infarto. Não é lateral alta e baixa, não existe parede posterior. E lembrando de novo, V2 é a mesma parede que D1 e AVL também, a parede anterior média, tá? Bom, agora que está descrito, né, o que é um supra de ST, e eu peço para que, por favor, se vocês tiverem dúvida, mandem no chat para a gente discutir, debater, tá? Fazer uma aula rica mesmo, aproveitem que a gente está com tempo para discutir isso, a gente está falando da doença mais importante da nossa profissão inteira, tá certo? Que outros achados a gente deve pesquisar? Porque, veja bem, eu estava falando antes que nem todo mundo que tem OCA tem supra, né? Então, tem o quê? Será que tem outros achados? Vamos ver quem sabe isso daqui. Qual é o sinal mais precoce de oclusão coronária aguda? Mandem a resposta aí, por favor. Qual é o sinal mais precoce de uma OCA? O que acontece primeiro? É alguma coisa com a onda T? É alguma coisa com QRS? É alguma arritmia? O que acontece? Lembra, é anônimo, pessoal. Por favor, mandem para a gente já começar a aprender. Boa, alguém já respondeu aqui. Onda T apiculada, legal. Vamos ver quem mais. Infra de ST, sinal mais precoce da OCA, será que é um infra de ST? Mandem mesmo, pessoal. É anônimo, é tranquilo, é para a gente debater, para eu entender vocês, é para eu entender também o que vocês pensam, né? Mais uma pessoa respondeu onda T apiculada. E aí, será o quê, né? Será que é T apiculada? Será que é um infra? O outro respondeu a onda T. Onda T. Existe a onda T? Não. Onda T é o quê, né? Então, alguém já falou, onda T apiculada. Bacana. Vamos ver quem mais responde. O infra, ó, tá balanceado aí. E aí, será que é infra? Olha só, hein, pessoal? Eu tô falando de OCA, oclusão coronária aguda, hein? O que será que é? Opa, alguém mandou aí onda T simétrica. Bacana. Eita, esse eu queria ver mesmo. Onda T invertida. Chegaram 2 agora ao mesmo tempo. Olha só. 3 agora ao mesmo tempo. Inversão de onda T. Eu sabia que ia chegar essa resposta, né? Eu sabia que ia chegar. E na verdade, pessoal, o principal, o primeiro, o sinal mais precoce da OCA no eletrocardiograma, hein? Para quem respondeu, eu dou. No eletrocardiograma é a onda T hiperaguda. Deixa eu tentar passar o slide. Pronto, é esse daqui, pessoal. E esta é uma onda T hiperaguda. Ele é, se o supra de ST é o sinal mais importante de um exame de toda a medicina, e olha, isso não é exagero, mais uma vez não é exagero. Eu estou falando do exame mais realizado do mundo, que chama eletrocardiograma. Eu estou falando da faceta mais grave da doença que mais mata no mundo. Tudo que eu estou falando é lá para cima, é o mais, é o mais, é o mais. Então, esse é o sinal supra, né? É o sinal mais importante de toda a medicina. E o segundo sinal mais importante de toda a medicina, muitos nunca ouviram falar, é a onda T hiperaguda. É um sinal precoce e, às vezes, é o único sinal de uma OCA. A onda T hiperaguda é uma onda T ampla, de base larga e simétrica. Então, quem respondeu apiculada e simétrica, ao mesmo tempo, esta pessoa sim acertou a resposta. Ela é o sinal mais precoce de uma OCA e é o segundo achado mais importante de toda a medicina, tá? Esse daqui é um paciente que está com dor torácica agora. E o que é que nós temos no eletro?
No eletro, nós temos uma onda T hiperaguda de parede anterior, espelhando na parede inferior. Porque, de novo, olha para mim, parede anterior é espelho da parede inferior. Então, está espelhando um com o outro. Essa daqui em V3, V2, V3, V4 é uma onda T hiperaguda. Sabe o que significa esse eletro aqui? Oclusão coronária aguda. Sabe o que eu tenho que fazer com esse eletro quando eu vejo? Mandar para cateterismo, igual se ele tem um supra de ST. Vocês estão vendo a importância de conhecer a onda T hiperaguda? Vocês têm noção do que eu estou falando? Eu estou falando que um paciente não tem supra, mas está em oca. E por quê? Por causa do achado da onda T hiperaguda. Uma onda T ampla, base larga e simétrica. E a T invertida, que muitos falaram, olha, é muito comum que as pessoas pensem que onda T invertida é importante na evolução de uma oca, mas não é. Não é. Esse daqui é a evolução, os graus de isquemia de Birnbaum e Skłarovski, tá? Eles fizeram um estudo clínico com seres humanos, com mais, sei lá, quantos mil infartados, com 0 minutos de infarto, 1 minuto, 2, 3, eles tinham, assim, vários pacientes para comparar o eletro deles. E o que foi que eles perceberam? Esta evolução aqui, ó. O que acontece no eletro de quem infarta, de quem passa de grau 0 para grau 1, é o nascimento da onda T hiperaguda, ó. Olha como era a onda T antes da isquemia. Bem pequenininha, lá no cantinho dela, isoladinha, lá no final, ó. Tá vendo? Lá no fim. Tem segmento ST aqui, ó. E aí, quando começa a isquemia, ela cresce. Ela cresce, olha para minha mão aqui, ela cresce em largura, ela cresce em amplitude e ela cresce em direção ao QRS. Ela está vindo como se fosse uma onda querendo bater no QRS agora. Isso, o grau 1, é a onda T hiperaguda. O paciente é obrigado? Você acha que um paciente é obrigado a ir para o grau 2 e para o grau 3? O paciente leu o livro, ele leu o estudo do Birnbaum e Skłarovski, que pensa assim, bom, eu tenho que ir para o supra. Sabe por quê? Porque meu médico aprendeu que só supra que importa. Então, tenho que ir para supra. Claro que não. O paciente pode ficar no grau 1, que é o da onda T hiperaguda, para sempre durante o infarto dele. E você tem que estar preparado para reconhecer a onda T hiperaguda. De novo, é uma onda T ampla, de base larga e simétrica. Simétrica significa que ela sobe e desce na mesma velocidade. Senhores, olhem para o segundo sinal mais importante de toda a eletrocardiografia, que é esse aqui, tá? Bom, além dele, tem mais um sinal de oca importante para a gente conhecer, que é o sinal de De Winter, tá? De Winter é o nome desse holandês que descreveu esse sinal. O nome dele não é Winter. Então, quando você estiver lá com o seu Instagram e for fazer uma postagem sobre o sinal de De Winter, por favor, escreva sinal de De Winter, que é o nome dele. O nome desse sinal não é o Winter, né? Ele vai se sentir desprestigiado se encontrar esse post lá com o nome dele, usando o nome dele errado. Olha aqui o nome dele aqui embaixo, é De Winter o nome dele, certo? Então esse é o sinal de De Winter e é também um sinal de oca. É um infra de ST e uma onda T hiperaguda ao mesmo tempo, ó. É um infra com onda T ampla, de base larga e simétrica. Os dois sinais ao mesmo tempo aparecendo, o infra e a onda T hiperaguda, tá? Aqui um De Winter, ó. Esse paciente aqui na minha frente com dor torácica é oca, é CAT, agora. Ah, mas não tem supra, alguém vai dizer. Porque eu aprendi que tem que ter supra. Aprendeu errado. Você tem que mudar agora o teu conhecimento para o conhecimento de estar em oca ou se não está em oca, portanto, em noca, tá? Mais um sinal de oca, o infra de ST de V1 até V3. É que o infra de V1 até V3 pode significar um infarto do que os astecas chamavam de parede posterior. Lembra? Quando eles usavam, falavam assim, V7 a V9 é parede posterior. Os antepassados faziam isso. A gente sabe hoje, desde 2006, né, que é a parede lateral aquilo ali. Então tá aqui, ó, um desenho, uma ilustração de uma ressonância mostrando bem. Em V1 a V3 é um infra, porque ele está espelhando o supra lá de trás. E quem é que está lá atrás? Que parede é essa? Parede lateral. Mas simples assim. Se a parede lateral está suprada, V1 a V3 estará infrado, certo? E aí no elétrodo basal, como você não pede V7, V8 e V9 com frequência, você pede até V6 só, né, com frequência, e está certo, é isso mesmo. No eletro vai vir um infra. Você quem tem que saber nessa hora, que tem que ir lá na nossa colega do ECG e falar, colega, vamos fazer um eletro aqui, por favor, com as derivações no dorso do paciente, V7, V8 a V9. Porque essas derivações, você até ensina para ela, porque essas derivações olham para a parede lateral do ventrículo e não a parede posterior.
como os maias e os astecas faziam, os nossos antepassados. Dito isso tudo, pessoal, preocupe-se muito mais com os falsos negativos do que com os falsos positivos. Por quê? Um falso negativo aqui é uma pessoa que vai morrer na calçada, tá? E o falso positivo é um cat que é branco, né? Um cat que não vai dar em nada, tranquilo, tá certo? O que dá falso positivo? O que dá supra? E não é oca? Bom, é o homem mesmo, né? Aquele padrão normal, especialmente em V2, a gente tem um suprinha mesmo ali, tá? O que mais? Sobrecarga de VE dá um supra também, que é secundário à sobrecarga, né? Em algumas derivações. O bloqueio de ramo esquerdo, pericardite, né? Aguda, que já foi comentado aqui hoje. Hipercalemia, o TEP também já foi comentado. Cardioversão elétrica, angina de Prinzmetal, né? Então, essas são situações que levam ao supra. Mas, de verdade, se preocupe muito mais com os outros, com os que eu estou focando até agora, tá? Então, eu já te mostrei que achado a gente deve pesquisar. O supra, o achado mais importante de toda a medicina. A onda temperaguda, o segundo achado mais importante de toda a medicina. Falamos do Inter, falamos do infra. Vamos falar agora que achados a gente não deve pesquisar? Vamos falar sobre os mitos, os dogmas do infarto? As coisas que a gente aprende e tem que desaprender? Vamos falar agora? O primeiro dogma, eu odeio esse dogma. O mito do supra feliz. Isso é uma tragédia. O supra é feliz, mas o paciente não. Vocês sabiam que 50% das ocas, das oclusões coronárias agudas de DA, possuem supra côncavo? Portanto, feliz. 50% dos pacientes com oclusão da pior artéria que tem para ocluir tem o supra côncavo. Então, esqueça hoje essa história do supra feliz. Isso não é possível, isso não é capaz de diferenciar uma oca de uma noca. Por favor, esqueça isso. Você lê no livro, você primeiro lamenta que teu livro ainda não se atualizou. Infelizmente, ele ainda fala no supra feliz. Depois, você pensa assim, não, mas eu aprendi já que não é, deixa para lá, tá certo? E não faça isso na vida real, porque senão você vai estar pseudo-descartando pacientes com oca da pior coronária que tem para ter oca, tá? Você já ouviu falar disso? Você já tinha ouvido falar que 50% dos infartos da coronária mais importante do corpo são com supra feliz? Fala para mim aí, eu queria saber de você agora. O que você está achando do que eu estou falando agora? Pois é, ó, olha aí. Não, né? Olha que coisa, né? O que a gente está passando no nosso ensino médico, né? Pô, se esqueceu. Não se ensina mais aluno de medicina hoje. Não se ensina. Passa dogma, passa Ctrl-C, Ctrl-V para vocês, sabe? Vamos lá, bora, vamos falar aí o que vai cair na provinha, tal. Olha, a grande maioria arrebatadora achava, portanto, que o supra feliz é importante, né? Olha aqui, ó, depois que muitas pessoas já responderam, acho que a gente já tem aqui um valor, pronto, já finalizou agora, a gente tem um valor médio aqui. Olha um paciente do Dante, com oclusão coronária aguda, e olha o supra dele, feliz. Eu vou até desenhar a carinha aqui, ó. Vou desenhar a carinha do feliz aqui, para você ver que feliz está a pessoa que está vendendo o livro desatualizado, tá bom? Aqui a carinha, aqui são os olhinhos, ó. Aqui é o sorrisinho dele, ó. Feliz está quem vendeu o livro para você, tá? O paciente está triste, porque está em oclusão coronária aguda, com esse eletro. É paciente estudante. E você descartaria por causa disso, tá? Vamos para o dogma número 2. Esse daqui eu queria estar vendo a cara de vocês quando eu falar ele. Dogma, mito. Mito número 2. Um mito, a lenda do bloqueio de ramo esquerdo novo. Você sabia que é uma lenda o bloqueio de ramo esquerdo novo? Você sabia que há 10 anos, não existe mais essa história do bloqueio de ramo esquerdo novo? É que o ramo esquerdo, pessoal, é altamente vascularizado, ele é muito difícil de ocluir em coronária aguda, tá? E ele não é sempre de etiologia coronária. Na verdade, a etiologia mais comum é calcificação do anel da aorta, é envelhecimento do sistema de condução. Então, se você olha para uma pessoa e acha que bloqueio de ramo esquerdo é novo, e isso é infarto, significa que todo mundo que tem bloqueio de ramo esquerdo novo está infartando, e que não existe outra etiologia. Já parou para pensar nisso? E existe. E muitas outras etiologias. E a mais comum disparada não é essa, tá? Então, acabou. E quem está dizendo não é o José Alencar, você não precisa acreditar em mim. Olha aqui as diretrizes. American College 2013, que inclusive é a diretriz mais recente que existe sobre o assunto, tá? Não tem, depois de 2013, não foi lançada ainda nenhuma diretriz nova. E a ESC de 2007, diretriz europeia. É importante lembrar que a presença de um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumivelmente novo, não
não prediz, não confirma infarto. E a americana, a mesma coisa. Ó, o bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumivelmente novo, ocorre frequentemente e não deve ser considerado diagnóstico de infarto agudo do miocárdio isolado. Diretriz americana e europeia de infarto. De infarto. Não é a diretriz do vamos tirar férias. Não, é a diretriz de infarto com supra. Tá mandando você não fazer isso, tá? Todo bloqueio de ramo esquerdo novo já foi novo um dia. E nem todos foram por infarto. Agora, uma pessoa com bloqueio de ramo esquerdo tem o direito de infartar. Isso sim. Porque não é porque tem bloqueio de ramo esquerdo, se é novo ou velho, não interessa, ele tem direito de estar infartando, não tem? E aí, se ele infartar, o que você faz? Porque o problema do bloqueio de ramo esquerdo é que quem tem BRE já tem supras ou infra, já tem, é normal. Tem bloqueio de ramo esquerdo, tem supra, tem infra, é normal. Só que aí, como é que você vê, então, se ele está com supra, entendeu? Então, eu trouxe aqui 2 critérios para você aprender a ver se ele tem lesão isquêmica. Tá? O primeiro é o desgarbosa modificado. Desgarbosa modificado vai pedir para você ver aqui quem é que tem esses achados aqui. Ó. Quem tem? Porque como as pessoas já têm supra ou infra, no bloqueio de ramo esquerdo, ele naturalmente é discordante. É assim, no bloqueio de ramo esquerdo. Quem tem o QRS para cima, sem isquemia, tem o segmento ST e a onda T para baixo. E vice-versa. Quem tem o QRS para baixo, tem o STT para cima. Agora, se os dois concordam, aí é problema. Aí você tem um critério de desgarbosa modificado que pontua sim para infarto. Aí é problema. Ó, aqui, tanto o segmento ST como a AT concordam com o QRS. Então, você vai dizer assim, tem um bloqueio de ramo esquerdo isquêmico por critério de desgarbosa modificado. Quem tem bloqueio de ramo esquerdo já tem o STT invertido, né? Então, essa pessoa aqui, ó, do segundo critério, tem o QRS para baixo e tem o STT para cima. Ok. Quando é que vira isquêmico? Quando tem o QRS para baixo e o ST para baixo também e só a AT discorda. Então, se você concorda os dois, é isquêmico. Se você concorda um dos dois, é isquêmico também, tá? E se você discorda os dois, você vai fazer um cálculo, que é o cálculo da medida do ST para o QRS. Se ele for menor do que 0,25, não é isquêmico, e se ele for maior, é isquêmico, tá? Vamos fazer um mais fácil? Vamos de Barcelona. De Barcelona, ele é um pouco menos acurado, mas ele é mais fácil. Ele pega aquele mesmo critério do esgarbosa, em primeiro lugar, ó, que é, bom, se o QRS é para cima, o STT são para baixo. Se o QRS é para cima e o ST e a T concordam, os dois concordaram, é infarto. Pronto. Aí o outro é mais fácil. O outro é assim. Se discordar, você vai olhar se o STT tem mais que 1 milímetro em complexos menores que 6. Porque se tiver, aí você tem uma isquemia. Olha um paciente nosso lá do Dante, ó, com bloqueio de ramo esquerdo, no eletro, ritmo sinusal, um BAV de primeiro grau, uma sobrecarga atrial esquerda, um bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo é novo ou velho? Não interessa. É novo ou velho? Não interessa. É isquêmico ou não? Aí sim, ele está com dor torácica, eu vou fazer Barcelona, por exemplo. Ó. Aqui em V5 eu tenho o QRS é para baixo e o supra é para cima. Então está discordante. Aí eu tenho que fazer o cálculo. Será que o segmento ST é maior do que 1 milímetro? É, ó. Tem 5 milímetros, 4 milímetros aqui. E o QRS é menor que 6. Então ele pontua um critério de Barcelona. Se ele pontuou um critério de Barcelona, ele já deve ser considerado isquêmico. E aqui era isquêmico mesmo. Era oclusão de um ramo da DA desse paciente. Por bloqueio de ramo esquerdo novo, foi assim que eu mandei para a Kátia? Não, porque bloqueio de ramo esquerdo novo não é mais importante nas diretrizes. Então, por favor, para eu entender a audiência, você já tinha ouvido falar que bloqueio de ramo esquerdo novo há 10 anos saiu das diretrizes? Gente, não foi ontem, não. Não foi ontem. Eu não estou trazendo uma novidade aqui. Eu estou trazendo uma coisa que está há 10 anos nas diretrizes. Pois é. Então, olha aí, a maioria também, esmagadora aqui, falando que é a primeira vez. Então, que bom que vocês estão assistindo essa aula, né? Agradeço à Sociedade Brasileira de Ligas em Cardiologia por ter trazido essa aula aqui para vocês já esquecerem esses mitos, né? Não dá mais, gente. A gente tem que... Eu acho que nós, alunos de medicina, a gente tem que começar a querer ser tratado
sabe? Como pessoas que querem o melhor conhecimento, pessoas que querem ser atualizadas. Se um professor tratar a gente como, não, é só aluno de medicina, vamos só falar aquele decoreba para eles, sabe? Essas pessoas estão subestimando a inteligência de vocês, pessoal. Não aceitem mais isso. Professor, o que tem de novo nesse assunto? Tá? O que dizem as diretrizes? Valorize essas pessoas, pessoal. Valorizem quem quer trazer o que há de novo, porque o que há de novo, o que é a melhor evidência, trata melhor nossos pacientes, turma. Então, por favor, pensem nisso. Eu sei, eu já coloco essa pergunta aqui sabendo que a esmagadora maioria dos alunos de medicina no Brasil não sabem disso, mas está lá na diretriz há mais de 10 anos já. Tá? Bom, quais os sinais de SOCA, de suboclusão coronária? Porque uma coronária pode estar apenas subocluída. Quem tem suboclusão não merece uma trombólise e não merece um CAT agora, mas pode merecer um CAT amanhã. Então, a gente precisa conhecer. E o primeiro sinal de SOCA, é esse aqui, é mais ou menos o sinal de SOCA, na verdade. Só se o paciente tiver dor torácica, tá? Que é o seguinte, é um infradesnivelamento do segmento ST, de várias derivações, mais do que 6 ou 7 derivações, ao mesmo tempo que a pessoa tem um supra em AVR. Então, isso é um sinal de suboclusão. Se ele tiver dor torácica, e olhe lá, tá? E olhe lá. Se ele não tem dor torácica, isso não é sinal de nada. Isso, aliás, é sinal de doença grave, sinal de paciente que está com patologia grave, importante, tá? Quem está dizendo isso não sou eu, são os estudos. Olha aqui, o Harhart, por exemplo, 2019, mostrou que quem tem aquele achado ali e não tem clínica nenhuma, não tem infarto. Não tem. Quem tem que ter clínica para ter infarto, tá? O que dá para saber sobre aquele achado é sobre a letalidade deles. Quem tem aquele achado ali foi visto que tiveram letalidade intra-hospitalar, coisa de 36%. Ó. Então é um achado gravíssimo. Prediz morte intra-hospitalar, não por infarto. Quer saber outro sinal de SOCA, suboclusão coronária aguda? Padrão de Wellens. Já ouviram falar no padrão de Wellens? Wellens, olha aqui, ó. O que é o padrão de Wellens? É essa onda T bifásica na parede anterior. Ela é primeiro para cima e depois para baixo. A gente chama de plus-minus. Olha cá que eu estou dando o laser. Ó. Plus-minus na parede anterior. Em V1 até V6 ela pode aparecer, tá? Bom, aqui também em V3 ele tem, ó, plus-minus, certo? Esse é o padrão de Wellens, né? Tá? Tem outro padrão de Wellens também, que é esse aqui. Que é o padrão só minus. Aqui em V3, ó, por exemplo, só a onda T invertida, tá? Mas eu já falei para vocês que a onda T invertida não é importante na oclusão aguda. E não é mesmo, eu não estou falando de oclusão, eu estou falando de suboclusão. Suboclusão é outra história. E é grave esse paciente, mas não é o oclusivo, não é o que tem que fazer trombólise. Você não tromboliza o Wellens. Entendeu? Bom, alguns livros chamam padrão de Wellens tipo A e tipo B. Até no meu primeiro manual de ECG eu chamava também, tá? Mas o Wellens foi meu professor, né? Até faleceu, eu tive a felicidade de escrever artigos, né, com o Wellens. Então, eu tinha um contato próximo até a data de falecimento dele, que foi em junho de 2021, né? Época da pandemia, não por pandemia, mas infelizmente ele faleceu. E o último e-mail que a gente trocou, antes da morte dele, eu perguntava para ele, porque me perguntaram no WhatsApp e eu não soube responder, o que diferenciava fisiopatologicamente o Wellens tipo A e tipo B, né? Então eu inocentemente mandei um e-mail para ele. Professor, o que diferencia e tal? Ele me responde assim, por favor, não falem Wellens tipo A e tipo B, porque não existe isso. Nunca saiu de mim, eu que inventei, eu que descobri, eu que descrevi, eu não falo em tipo A e tipo B. Então, o tratado de ECG, o manual prático, já são livros mais modernos, né? Eu já abandonei isso e até escrevi lá uma homenagem para o Wellens nessa hora, né? O nosso gigante de Maastricht, né? Esse paciente que tem síndrome de Wellens é um paciente que tem dor coronária suboclusiva. É um paciente que fica tendo dor e reperfunde, dor e passador, dor e passador. E quando ele encontra você no pronto-socorro e ele faz o eletro, você tem que ser capaz de reconhecer esse padrão aqui. O padrão dessa inversão simétrica de onda T, que é o padrão de Wellens, ou a onda T bifásica, que é o outro. Aí você vai dizer, você provavelmente tem a síndrome de Wellens, que é uma síndrome de suboclusão coronária. Se é suboclusão, CAT é amanhã. Tá? Bom, pessoal, antes da gente terminar, eu já peço que vocês, por favor, se quiserem deixar dúvidas para a gente comentar, por favor, mandem, né? Acho que a gente tem muita coisa boa para debater, se quiserem, é claro. Mas eu quero falar para vocês que, assim, eu sou um entusiasta do ensino e do aprendizado de eletrocardiograma. E eu vejo muito no aprendizado e no ensino de eletro que
um dos principais problemas são dois. É que a gente não tem o feedback de um especialista quando a gente está aprendendo eletro, tá? E a gente não pratica. Então, às vezes, a gente compra o tratado de ECG, que esse livro está aqui atrás de mim, a gente compra outros livros, a gente faz curso, mas a gente esquece logo depois porque a gente não está praticando, né? E mesmo que a gente pratique, mesmo que por acaso aqui na audiência tenha um cardiologista que vai lá, já está laudando eletro e tal, cadê o feedback, né? Cadê uma pessoa para te dizer assim, não tem, no ritmo aí não é sinusal não, colega, parece sinusal, mas não é. Então, pensando nisso, pensando nesses dois problemas, é que a gente montou, em parceria com a Manoli, uma mentoria em ECG, chama Mentoria ECG Live. Tem um preço super especial para quem é aluno de medicina, tá? Então, se estiverem interessados, entrem aí nesse QR Code, entrem no site, é só procurar ECG Live no Google, tudo junto também, porque é isso, você vai laudar comigo o tempo todo, então nós vamos praticar eletro. Não é curso de ECG, é prática. Eu não vou te dar aula, a gente vai entrar e vamos laudar eletro. Ah, mas eu não sei ainda. Não tem problema, laudando a gente vai aprender, tá certo? Ah, não estou interessado, estou mais interessado em fazer um curso básico mesmo, assim, não básico de fácil, mas um curso tradicional. Eu quero ter aula de eletro. Então, nós temos também o curso ECG com José Alencar, tá certo? Então, se você tiver interesse, também temos esse QR Code aqui, ou no Google Eletrocardiograma com José Alencar, curso online de 30 horas, que fala tudo sobre eletro. Eletro de criança, eletro de marca-passo, eletro de ressincronizador, eletro de atleta, eletro de, enfim, parada, tudo vai estar lá nesse curso também, se for do teu interesse. Eu quero saber se você está feliz com essa aula que eu dei, porque se você estiver feliz, eu estou também. Muito obrigado. Só quem não está feliz é a pessoa que ainda acredita no Supra Feliz. Beleza, pessoal? Então, era isso e abro aqui para a nossa discussão. Boa, nós temos pergunta aqui? Boa, Oi, pessoal. Gostaria de agradecer a incrível aula, doutor. Eu acho que o pessoal elogiou bastante aqui no chat também. Eu acho que fiquei bem feliz, na verdade, que o pessoal participou. Isso deixou a aula bem mais didática. Temos uma pergunta da Flávia Coimbra Campos. Ela perguntou: professor, você poderia me explicar a fisiopatologia da onda T hiperaguda antes da supra de ST? Perfeito, Flávia. Fantástico. Olha, é uma isquemia endocárdica. O endocárdio sofre porque ele é a última coronária, é a última porção do miocárdio que vai ser irrigada. É o endocárdio. Se ele é a última a ser irrigada, ele é a primeira que sofre. Entendeu? Quando você está com uma torneira na tua mão, uma mangueira na tua mão, você fecha a torneira. A parte distal da torneira para de sair água, mas na torneira ainda tem água, não é? Pronto. Então, quem é que sofre mais? Quem é que sofre primeiro? São as últimas áreas. Então, o endocárdio sofre primeiro. Aí, o endocárdio sofrendo por alterações do canal do potássio, você começa a ter uma alteração do potencial de ação que vai gerando a onda T hiperaguda. E a progressão disso é virar o supra, logo depois, como o Birnbaum e o Skalarowski nos mostraram. Perfeito. Obrigado, doutor. Eu acho que o pessoal está elogiando bastante aqui. Só vou verificar se temos mais alguma dúvida. O pessoal elogiou bastante a didática. Gostaria de agradecer mais uma vez. Temos mais uma dúvida. Perguntaram assim, a Vitória Carvalho: professor, qual a diferença entre a onda T hiperaguda e a apiculada? A T hiperaguda, Vitória, é uma onda que não é só apiculada, ela é de base larga e simétrica, tá? E ela está no contexto de uma dor torácica. Mesmo que você encontre uma onda T de base larga, ampla e simétrica, mas o paciente, você olha para ele e pergunta: você tem dor? E ele fala não, então não é onda T hiperaguda. Você vai chamar de onda T de base larga, ampla e simétrica, entendeu? Você só chama de hiperaguda se tiver no contexto correto, que é o contexto de suspeita de oclusão coronária aguda, de OCA. Perfeito. Eu acho que agora quem perguntou foi o Bernardo Lazares. Ele perguntou: doutor, como o doutor citou várias mudanças com relação ao que está nos livros, para a BRE, qual seria a principal alteração encontrada? A coronária aguda são os critérios Garbosa modificado em Barcelona, tá certo? Foi o Bernardo, né, que perguntou. Bernardo, quando o paciente tem essa isquemia aguda, o eletro dele vai mudar em direção à presença de um segmento ST e onda T que vão concordar com o QRS, que é o primeiro padrão tanto do critério Garbosa modificado como do Barcelona, que eu falei, ou ter esta inversão muito exagerada,
que são o segundo critério, tanto do desgarboço modificado como do Barcelona. A Mariana perguntou qual é o site, eu mandei no chat privado, se vocês puderem dar um Ctrl+C, Ctrl+V, é o ECG Live, tá, Mariana? ECG Live. E aí, só para eu comentar aqui rapidinho, você pode fazer de 1 mês até 1 ano de curso. Com 2 meses você já recebe certificado, que daí a gente já passa 20 horas juntos. Então, bem bacana. É muito similar ao que a gente faz na residência de cardio lá do Dante. Então, vocês vão ficar comigo, o eletro vai aparecer aleatório, e a gente, como é que é? Vai laudando. Ah, não sei isso ainda, então vamos levar 5 minutinhos aqui para aprender. Eu acho que temos mais uma dúvida agora. A dúvida é da Isaura Lobo. Ela perguntou: clinicamente, o sexo feminino tem alguma peculiaridade na sintomatologia? E no estudo eletrocardiográfico, podemos achar algo mais comum nas mulheres? Excelente pergunta, Isaura. E você está muito certa sobre a clínica dos pacientes, tá? Realmente, a mulher tem uma clínica um pouco diferente, ela tende a ser mais atípica, né? Mas sobre eletro, Isaura, os estudos todos mostram o mesmo nível, o mesmo grau de supra, de onda T hiperaguda. Então, eletrocardiograficamente, a gente se comporta de maneira semelhante. Perfeito. Tem bastante gente elogiando aqui. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar. Até agora não temos. Então, gostaria de elogiar mais uma vez a excelente aula e excelente didática. E, doutor, espero contar com a sua participação em futuros eventos da SBLC. Muitíssimo obrigado. Igualmente. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. E, pessoal, agora eu convido o Pedro para dar início ao nosso encerramento. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Espero que vocês tenham aproveitado o evento. A gente está encerrando esse dia cheio de conhecimentos, cheio de aulas incríveis, com professores incríveis. Pode ter certeza que a gente pensou em cada detalhe desse curso, pensando em cada um de vocês, assim como eu disse lá no início, eu acho que agora vocês têm cada vez mais essa certeza de que a gente realmente pensou nesse evento em cada um de vocês, em cada um dos nossos inscritos. A gente agradece muito vocês de terem confiado no nosso trabalho, de terem confiado na nossa programação, de terem confiado nos professores e nos temas que a gente escolheu com tanto carinho. Não posso deixar de agradecer novamente a essa comissão organizadora que fez esse evento em semanas. A gente acabou adiantando um pouco essa organização, mas foi um evento enriquecedor para todo mundo. Eu tenho certeza que cada um que fez parte da comissão organizadora está tirando alguma coisa a mais, está fazendo com que tenha uma experiência a mais na vida acadêmica, eu tenho certeza disso. Então, fica aqui o meu agradecimento especial a vocês. Um agradecimento especial também a cada um dos inscritos, que nem eu já comentei, e também, principalmente, a Estela e o nosso conselho também, a Gabi, o Arthur e outros que vieram antes deles. São pessoas que a gente se inspira cada vez mais e a gente vai estar se inspirando cada vez mais daqui para frente, tenho certeza. A gente sempre está fazendo eventos incríveis, a gente sempre está pensando em divulgar os melhores conteúdos para vocês, então podem ficar ligados no nosso Instagram. Sempre tem uma possibilidade para vocês entrarem na SBLC. É um evento, assim, participar da SBLC, eu não tenho palavras para falar o que é participar disso. Eu acho que só estando realmente organizando um evento desse porte, a gente consegue realmente definir o que é participar de tudo isso. Então, obrigado a todos. Espero que todos tenham aproveitado da melhor forma. Saibam que o nosso Instagram está de portas abertas para todos vocês. Todas as nossas portas midiáticas estão abertas para todos vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Muito obrigado e uma ótima tarde para vocês.